Hoje é dia dos namorados, eu vou sair, ter um jantar maravilhoso com a minha esposa, vários de vocês também vão ter uma noite muito boa, mas várias pessoas, milhões de pessoas pelo mundo não vão poder fazer isso porque elas não são heterossexuais. Vamos conversar sobre isso e sobre a importância de conversar disso. E esse é um assunto difícil de gravar, difícil de abordar, porque você sabe, eu sei, o meu cachorro que tá ali me vendo gravar esse vídeo sabe, que vai ter um monte de gente de todos os grupos políticos, de todas as ideias, olhando esse vídeo, procurando alguma coisa pra se ofender, reclamar, ficar puto, sair, berrar, encher o saco na internet. Você sabe. E é uma droga. E vai ter gente, inclusive, puta da cara, ofendida com o fato de que eu estou tentando fazer um vídeo, conversando com uma população sem ofender eles, tentando não ofender eles. Porque como ousa uma pessoa que está tentando explicar ideias para as outras não ofender essas pessoas? Tem gente que tem sincera dificuldade em entender que se você quiser conversar com outra pessoa, ofender essa pessoa não é uma boa ideia. Mas o que eu quero que você que está assistindo esse vídeo saiba é que isso aqui é uma tentativa honesta de falar com as pessoas e tentar encontrar uma ponte, alguma forma de conversa. Se eu falar alguma merda que ofender alguém, desculpa. Ok? Não é um assunto que eu conheço, mas não era a intenção. E daí vai ter a galera que vai ficar puta que, ó, o Rafael lá tá tentando não ofender as pessoas, mas claramente, enfim. Mas o ponto é que nós libertários, e nisso eu me incluo, e nisso eu até me cobro mais porque eu sou a voz com mais alcance do libertarianismo, até onde eu sei. Porque assim, tem outros libertários que também têm alcance pra caramba, mas eles não são abertamente libertários, nem falam disso, né? Mas eu me cobro mais nisso. A gente precisa falar mais dessas causas LGBT, dos problemas que existem, e de que tá errado você bater em pessoas gays, em pessoas homossexuais, pessoas bissexuais, tudo, tanto faz. Tá errado você agredir essas pessoas, deixa elas em paz. Se alguém ama alguém, e o cara não tá agredindo ninguém, deixa o cara. A gente precisa abordar isso mais. E a gente não tá fazendo isso. Quer um exemplo? Que foi o que me motivou a gravar isso aqui. Recentemente, o Butão e o Botsuana descriminalizaram a homossexualidade. Eles descriminalizaram basicamente você não ser de um certo jeito, na verdade. E isso é enorme, porque, cara, existem dezenas de países no mundo hoje onde você ser de um certo jeito ou não ser de um certo jeito, ou amar uma certa pessoa, um grupo de pessoas, ou não amar uma certa pessoa, um grupo de pessoas, é crime e você pode até ser morto por causa disso. E parece que a galera caga sobre isso. Tipo, você vê a galera falando assim, não, mas Coreia do Norte, comunismo, Coreia do Norte. Tá, e todos os países onde você ser gay, você morre. É um problema grave também. É um problema gravíssimo. Não vejo isso pegando tanta revolta, tanta mídia. Não vejo isso pegando tanto problema, tanta discussão dentro da comunidade libertária. E daí o que acontece? Parece que você não se importa. Porque essa é uma daquelas coisas que assim, mas Rafael, a filosofia libertária defende a propriedade privada e liberdade de associação, e qualquer um que lê os 2 ou 3 livros de libertarianismo e tudo mais, entender isso, estiver disposto a entender, vai entender essas coisas e for atrás ver. Sim, cara, quer ver a refutação desse argumento? Sem tempo, irmão. A maior parte das pessoas não tem tempo para ler essas coisas, ir atrás e tudo mais, certo? Gente, marketing. Certo? A maior parte das pessoas, você, por exemplo, não tem tempo de ler sobre praticamente nenhum produto que está à venda nesse exato momento. Você tem mais o que fazer. Então, a não ser que alguém chegue e claramente fale, bicho, esse produto aqui é legal pra caramba, ele faz isso, isso e isso. Quer dar uma olhada? Você não vai atrás. Porque você não está fazendo isso exatamente agora. Certo? Então, se a gente não deixar claro, muito claro e repetidamente claro, que o libertarianismo defende liberdade de associação, defende liberdade de você amar quem você quer amar e acabou, de você amar quem você ama e acabou, se a gente não deixar isso claro e repetidamente claro e insistir nisso bastante, parece que você não liga e as pessoas não vão vir atrás. E eles vão perder uma conversa com uma puta galera e depois a galera fica lá, por que as pessoas não entendem? Não, é porque, e daí você vê aquelas teorias de, sei lá, porque gay gosta mais de Estado. Não, é porque você não tá explicando a sua ideia claramente. Você não tá indo, mas às vezes você vê umas ideias burra, retardada, querendo dizer que é alguma coisa assim. Não sei, cara, eu já vi umas imbecilidades assim, bem espantosas, de tipo, teorias de por que a comunidade LGBT não é libertária e deveria ser. Porque vocês não estão explicando a ideia certo. Vocês não estão indo lá, vocês não estão... Vamos lá, exemplo claro. Quantos livros existem dentro de libertarianismo, a área grande de libertarianismo, falando sobre pontos extremamente detalhados e que, convenhamos, ninguém liga,
sobre bancos centrais? Quantos tem? Pilhas. Quantos tem sobre causas LGBT? E aí? Não, eu não... Honestamente, eu não sei um. Eu tava pensando agora, eu não sei um. Agora, se alguém me perguntar se eu não sei recomendar. Isso é um problema. Certo? E daí a causa fica abandonada. Parece que você não se importa. E a gente tá num ramo onde não basta você estar certo, você tem que parecer certo. Não basta você ter as ideias certas, você tem que explicar isso para as pessoas, tem que fazer com que chegue lá e você vai ter que conversar com todo mundo. E se você abandona um assunto inteiramente, se dezenas de países do mundo criminalizam alguém ser gay e a comunidade inteira libertária que deveria ficar escandalizada com isso fica tipo, cara, mas e o patinete? Parece que você não se importa. Ah, mas eu me importo. Olha o que você tá transmitindo. Olha o que você tá mostrando por aí, certo? Vamos pegar lá, pega qualquer discussão libertária, qualquer grupo, página, Twitter, pá, vai lá, encontra uma pauta LGBT no meio. Parece que você não se importa. E aí o que acontece? O que acontece também é que muitas das pessoas no rolê da liberdade de maneira geral têm dificuldade de entender, e eu me coloco dentro delas, a dificuldade de entender o medo que essas pessoas passam. O medo que pessoas de uma população LGBT passam. Porque assim, tentando fazer... E eu posso, tipo, totalmente estar falando merda com essa analogia, mas é a minha melhor tentativa honesta. A porcentagem de pessoas que é assassinada todo ano é muito baixa. Em proporção à população. Certo? Como é? 60 mil pessoas, 210 milhões de brasileiros. Provavelmente você não vai ser assassinado, certo? Mas você tem medo de morrer. Você tem medo de sair na rua e levar um tiro na cabeça e morrer. Você tem. A porcentagem de pessoas que são assaltadas todos os dias é muito baixa. Quase certamente não vai ser você. Mas você tem medo. Certo? Isso acontece. Então, assim, isso é uma coisa que a gente entende. Então, assim, mas Rafael, proporção de violência, não sei o quê, porque às vezes a esquerda aparece, porque a esquerda, o comunismo, porque você tem que ter o método Paulo Freire, eles acham que daí a esquerda tá querendo dizer que assim, tipo, literalmente todos os gays apanham todo dia, é como se tivesse uma empresa estatal pra bater em gay, e não é isso, então tá errado, então isso nunca acontece. Não, tá, ok, pode ser uma proporção pequena, mas você entende que todas essas pessoas têm medo, muitas vezes o tempo todo, muitas vezes dentro de casa, de apanhar puramente por relação. Existe uma dificuldade muito grande de entender o que é esse medo. O que é você viver constantemente sem saber da onde vem a próxima porrada. Certo? Porque pra gente libertar que odeia o Estado é relativamente fácil, certo? O cara defende o Estado ou não, certo? O cara trabalha pro Estado ou não. O cara trabalha pra Receita Federal ou não, certo? Eu já consigo prever alguma coisa. Mas quando você tem medo de apanhar por quem você é, eu não sei se é se você realmente sabe de onde vai vir. Sabe? Tenta imaginar, e eu não consigo imaginar isso, eu consigo só talvez ter algumas aproximações, mas quanto vale pra você, eu não tô falando em termos monetários, eu tô falando assim, de maneira geral, certo? Quanto vale pra você essa sensação de segurança? Cara, isso é muito grande. Isso é extremamente importante. Eu não consigo imaginar na minha cabeça quanto que é isso, então eu acho que eu tenho essa dificuldade grande de conseguir relacionar, empatizar e atravessar essa ponte e ter uma conversa clara e falar alguma coisa que faz sentido. Porque como um comunicador você tem que fazer isso, certo? Como um comunicador você tem que entender o que os outros estão sentindo e achando e pensando e querendo, e daí você vai tentar falar alguma coisa que faz sentido pra eles. Como eu tenho dificuldade de cruzar essa ponte, eu tenho dificuldade de falar alguma coisa que faz sentido lá, certo? Mas voltando ao ponto, assim numa tangente, quanto que você valorizaria essa sensação de segurança? Sabe, é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender. Sabe, eu sei que ela é fundamental, mas eu não consigo ter a sensação interna de o quanto realmente isso é importante pra você. Isso é uma coisa difícil de entender. Mas o fato é que é uma coisa extremamente importante, e a gente esquece disso, porque, de novo, é um sofrimento que quem não é dessa população não conhece. Eu posso falar sobre uma porrada de coisas diferentes de Estado ferrando a empresa, trivialmente pra mim é muito fácil, mas essa é uma coisa que eu não conheço. E como a gente esquece disso, e a gente não entende que não vê, não relembra e não demonstra, quando entende, né, não demonstra entender o que é esse sofrimento, o que é essa dor, o que é essa complicação, o que é essa pessoa viver com medo, a gente não demonstra pra essa pessoa que a gente entende isso, que a gente quer acabar com isso, mas às vezes fica discutindo coisas super pequenas, tipo patinete. Aí tenta se colocar no lugar de uma pessoa que tem medo de apanhar na rua, certo? Uma pessoa que está na comunidade LGBT.
Aí ela olha, e assim, e você não tem tempo pra tentar entender e ler 45 livros do cara só pra ver e checar o que ele tava falando, certo? Essa é a primeira aproximação. Você fala, o cara tá lá reclamando de patinete, tá lá falando de alvará de empresas, tá lá falando de um negócio assim, certo? Mas a pessoa que eu amo apanha na rua foi hospitalizada, ou, sei lá, a pessoa que eu amo apanha em casa, ou um monte de coisa assim, e o cara tá falando bosta nenhuma. Certo? Ele tá ligando pra essas coisas pequenininhas aqui, lá, né, sobre, tipo, sei lá, uma lei de não sei o que, de não sei o que de banco, e tá aqui meus amigos apanhando e silêncio. Aparentemente o cara não se importa. Se você fala, não, a gente se importa, por que você não fala disso? Por que você passa tanto tempo falando uma porrada de coisa assim, mas tô falando um negócio aqui, entendeu? Fica difícil você conversar assim, fica difícil a gente aproximar as coisas assim, e eu acho que é uma falta de, como eu falei, eu acho que é uma falta de entender o outro lado, de entender o que essas pessoas passam, que tem um pouco de insensibilidade das pessoas, sim, mas também tem o quão diferente isso é, como eu tava falando, essa dificuldade que eu tenho de... Não é uma vez que eu tenho, como é que eu vou... É difícil, desculpa, mas é uma falta dessa sensibilidade, mas também é uma falta de lembrar que essas coisas existem. É uma falta de lembrar que isso é uma coisa importante, é uma falta de sacar a importância disso. E também é uma coisa de, bizarramente, como tem, a galera tem medo de falar disso porque é uma pauta esquerda, sei lá, o cara acha que, sei lá, se ele começar a abordar direitos LGBT, o pessoal vai ganhar a eleição e virar presidente e o Brasil vai virar Venezuela. Tipo, parece que é uma lógica meio assim. E isso é uma merda e isso precisa acabar. A gente precisa dar importância pra isso, a gente precisa dar mais espaço pra isso, a gente precisa conversar com essas pessoas, entender elas, entender o que tá acontecendo e ter respostas pra isso. Que atualmente a gente parece que esquece. É uma coisa que eu fiz bastante, é uma coisa que eu vou fazer um esforço pra parar de fazer, um esforço que eu quero fazer de lembrar disso mais, e é um alerta que eu acho que nós da comunidade libertária precisamos ter. É uma coisa que a gente precisa começar a entender mais, porque tá largado, e quando tá largado parece que você não se importa. Eles falam assim, de novo, que eu falei, mas eu me importo, por que você não fala disso? Por que as suas ações não estão coerentes com a sua filosofia? De novo, aquela coisa. Não basta você estar certo, você tem que parecer certo. Você tem que demonstrar que você está certo. Você tem que explicar suas ideias para os outros e não só explicar elas, mas demonstrá-las através das suas ações. E é uma coisa que a gente está devendo. É uma coisa complicada agora. E que eu quero incluir mais e que eu chamo a comunidade libertária para incluir mais. E eu acho que é isso. Sei lá. É um vídeo mais estranho de se fazer, um assunto difícil de se falar. Eu levei 2h30 pra fazer a gravação disso tudo, que é uma porrada de coisa complicada. Não é normal isso pra mim, mas acho que deu pra entender. Enfim, indo uma nova direção, aprendendo coisas, percebendo erros e ajustando o que a gente tá fazendo, né? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.